A vida nem sempre é fácil e muitas vezes aparece o dia inesperado, aquele dia de frustrações e perplexidade em que nós enfrentamos tempos difíceis. Nem sempre o prevemos, mas ele acontece e chega a todos. Por isso, neste vídeo, eu quero falar convosco sobre como nós podemos desenvolver a confiança espiritual para conseguirmos resistir no dia mau e enfrentar os tempos difíceis. Olá, eu sou a Tininha e a minha paixão é ensinar as pessoas a viverem o seu potencial pleno. No meu canal eu posto vídeos novos todas as semanas para que juntos nós possamos desenvolver uma vida cristã sobrenatural. Então o que é isto da confiança espiritual? Confiar em Deus é confiar no seu poder, é confiar não só que Ele existe, mas é confiar que Ele está ao nosso lado, Ele está lá para nos proteger, Ele está lá para nos guiar, Ele está lá para nos ensinar. E como Jesus disse, Ele nunca nos deixará, nem nunca nos desamparará. Confiança espiritual é também a convicção de que o Senhor é fiel e que nós podemos confiar nele, na sua bondade, na sua sabedoria e na sua vontade preciosa e perfeita, que Ele tem os melhores planos para a nossa vida em todo o tempo e em todas as circunstâncias. A confiança espiritual é baseada nesta crença de que Deus é soberano, Deus é poderoso, mas Ele é também um Pai de amor, um Pai justo, um Pai santo, mas um Pai que vela sobre os seus filhos para cuidar deles e lhes dar o melhor nesta terra. Quando temos confiança espiritual, nós temos coragem para enfrentar os desafios da vida. Nós temos esperança porque nós sabemos que Deus está conosco e que Ele tem um plano justo, um plano maravilhoso para as nossas vidas. Como está escrito em 1 João 5,14. E eu vou ler aqui na versão NVI. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então a confiança espiritual é esta crença que o Senhor sempre nos ouve quando nós nos aproximamos diante dele de mãos limpas e nós pedimos para Ele fazer a sua vontade na nossa vida. Porque a sua vontade é sempre perfeita. Mesmo quando nós estamos a passar por tempos difíceis e às vezes não compreendemos os porquês, nós temos esta confiança que no fim das coisas, o seu plano é como um lindo puzzle que vai montando peça a peça até que a imagem perfeita que Deus delineou para a nossa vida começa a tomar forma e nós conseguimos ver que tudo aquilo que nós já lá passámos no passado, afinal, tornou-nos pessoas melhores, tornou-nos pessoas mais confiantes, mais responsáveis, mais ponderadas, mais sábias, mais amorosas. Então a sua vontade é sempre perfeita. E mesmo quando nós temos que abdicar de algum sonho, quando nós temos que abdicar de alguma expectativa, o Senhor coloca dentro de nós um novo sonho, um sonho que é dele e um sonho que é perfeito e que é muito melhor do que os nossos sonhos. Como é que nós desenvolvemos esta confiança espiritual? Eu queria vos dar aqui 3 dicas muito práticas para você começar já a ir a praticar na sua vida hoje e saber que Deus vai ajudá-lo em cada passo deste processo. E a primeira dica é esta: faça sempre, diariamente, regularmente, de forma estratégica, mas de forma intencional, a leitura, a meditação e o estudo da palavra de Deus. São 3 coisas diferentes. Cada uma delas é uma disciplina espiritual diferente, mas cada uma delas vai alimentar o nosso espírito, vai alimentar a nossa alma, vai fortalecer o nosso corpo, a nós nos guiarmos de acordo com a perfeita e soberana vontade de Deus. Quando nós estamos a ler a palavra de Deus, nós estamos a encher-nos da sua palavra. Quando nós estamos a meditar na palavra de Deus, nós estamos a refletir sobre as promessas que o Senhor tem para nós na sua palavra. E quando nós estamos a estudar a Bíblia, nós vamos mais fundo no conhecimento da verdade. E como está escrito, é o conhecimento da verdade que nos liberta. Não é a verdade apenas, porque a verdade de Deus ela é sempre imutável, mas é o conhecimento da verdade que nos liberta. E dou-vos aqui um exemplo muito claro para entenderem a diferença entre apenas saber a verdade e conhecer em profundidade a verdade. Eu posso saber que a lei da gravidade existe, mas se eu for ao topo de um prédio e eu quiser pôr em causa esta lei e eu saltar do prédio e eu pensar assim, não, eu posso voar, o que é que a lei da gravidade diz? Que todos os corpos que estão dentro da atmosfera terrestre, eles são atraídos para o centro da Terra, para baixo. Então o meu corpo vai ser atraído para baixo.
E porque eu ignorei aquela lei da gravidade, eu vou cair. Neste exemplo que eu vos estou a dar, que claro é um exemplo metafórico, não é? Mas neste exemplo que eu vos estou a dar, o que é que pode salvar a minha vida? É apenas a verdade que existe uma lei da gravidade que atrai todos os corpos para o centro da Terra? Não, é o meu conhecimento dessa lei. Da mesma forma, o conhecimento da verdade bíblica, nós nos aprofundarmos no estudo, na meditação e na leitura da palavra de Deus, é isso que nos vai dar bases sólidas para nós vivermos esta vida com princípios que nunca falham, porque a sua palavra nunca falhará. Está escrito que céus e terra irão passar, mas a palavra de Deus nunca vai passar. E eu gostava de vos lembrar a respeito desta primeira dica de lermos, meditarmos e estudarmos a palavra de Deus, o que está escrito lá em 2 de Timóteo 3, 16, 17, na nova versão internacional, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, claro, seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, ela é apta, ela é útil para nos ensinar, para nos guardar, para nos corrigir, para nos admoestar, para nos instruir e até para nos repreender quando nós desfocamos a nossa atenção do propósito único e excelente que Deus tem para a nossa vida. Então esta é a primeira dica: ler, meditar e estudar a Bíblia. A segunda dica para nós desenvolvermos a nossa confiança espiritual é obviamente a oração. Um crente que não lê a Bíblia, um crente que não ora, dificilmente vai conseguir ter sucesso na sua vida espiritual. Porquê? Porque nós vivemos num mundo ruidoso, um mundo que tem tantas influências, que nos puxa para tanto lado, que puxa a nossa atenção para tantas coisas diferentes, que se nós não tivermos realmente focados na vontade do Espírito Santo que habita em nós, através da nossa comunhão com o Espírito de Deus pela oração, nós não vamos saber nos conduzir dia a dia naquilo que o Senhor nos quer dar para aquele dia. Lembram-se da oração do Pai Nosso, no modelo, no template da oração do Pai Nosso, que vocês podem ver o estudo que eu fiz sobre a oração do Pai Nosso no outro vídeo que está aqui linkado. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus deu-nos esta expressão maravilhosa, que na verdade é um princípio espiritual. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que é que ele queria dizer com isto? Não apenas para nós não nos preocuparmos com os cuidados do nosso suprimento, de como é que nós nos vamos vestir, do que é que nós vamos comer, mas para entregarmos os nossos cuidados, as nossas preocupações, os nossos sonhos e as nossas expectativas diariamente ao Senhor. Porque Ele tem para nós uma nova unção e um novo refrescar a cada dia. A glória do Senhor, ela se manifesta sobre a nossa vida a cada manhã, cada vez melhor e maior e mais profunda, porque nós estamos a ser transformados de glória em glória a cada dia, até um dia chegarmos ao aperfeiçoamento quando nós estivermos na glória com o nosso Pai. Em Filipenses 4,6, o apóstolo Paulo nos lembra disto, para nós podermos desenvolver a nossa confiança. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, por nada, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, ou seja, com o nosso louvor, com a nossa adoração, apresentem os vossos pedidos a Deus. Então, todas as coisas que nós necessitarmos, nós temos esta confiança que nós podemos vir ao nosso Pai e nós podemos apresentar-lhe os nossos pedidos, as nossas expectativas, os nossos processos, até as nossas dúvidas, e sabermos que Ele nos ouve e que Ele não nos vai deixar e que nós podemos descansar nele e não ficarmos ansiosos. Então esta é a segunda dica. Nós praticarmos diariamente a comunhão com o nosso amado Pai através da oração, sabendo que temos em nós o seu Espírito Consolador que nos guia em toda a verdade. E a terceira dica, para nós nos sabermos conduzir com confiança espiritual na vida, é esta: nós termos comunhão com cristãos que nos fortalecem. Nós sermos inteligentes, sermos pessoas sábias, pessoas que trazem para o seu ciclo de intimidade apenas aquelas pessoas que vão somar à nossa vida. E claro, nós podemos discipular pessoas mais novas na fé, nós podemos ensinar aqueles que estão fracos,
mas só vamos ter comunhão verdadeira, aquela comunhão de intimidade. Nós só vamos partilhar o nosso coração com aqueles que nós sabemos que são idóneos na palavra, que têm crescimento e maturidade suficiente para nos darem bons conselhos. Nós não nos podemos afastar do corpo de Cristo, seja a nossa igreja local ou seja o corpo de Cristo na terra. Porque Deus deu à sua igreja na terra, através dos 5 ministérios, fantásticas ferramentas para o aperfeiçoamento dos santos. Está escrito lá em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ou seja, você deve encorajar os que estão mais fracos na fé, aqueles que estão com tendência a se desviarem da igreja, aqueles que se afastam e que se isolam. Vamos trazê-los para o seio da comunhão, porque quando nós nos encorajamos uns aos outros, diz aqui o autor de Hebreus, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia quê? O dia da volta do Senhor. Porque os dias estão a ser remidos. Está muito próximo o dia da vinda do nosso Senhor. E nós temos que nos encorajar uns aos outros, a ficarmos firmes na fé e a estarmos unidos, unidos na paz, unidos no amor, unidos como juntas que se interajudam e que unidas estão a fazer a obra do reino aqui na Terra. Então estas são as 3 dicas que eu tenho para vos dar hoje de como nós podemos desenvolver a nossa confiança espiritual. Ler, meditar e estudar a Bíblia, orar e ter comunhão com cristãos fervorosos que vão fortalecer a nossa fé. Mas temos que pensar também que existem alguns obstáculos comuns à nossa confiança. E são eles também 3. E quero trazer aqui 3 exemplos também muito comuns, muito simples e que por vezes eles enfraquecem a nossa confiança espiritual. E o primeiro é o medo. E obviamente todos nós sentimos medo em algum momento da vida, em alguma circunstância. Por vezes pode ser um diagnóstico médico, pode ser uma falência, pode ser uma má notícia, pode ser um desemprego, pode ser uma situação difícil a nível familiar que nós não sabemos como vamos resolver. E nesse momento nós sentimos medo. Mas lembre-se, tenha bom ânimo. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de moderação e de temperança. Isto é, de domínio próprio. Então nós temos que colocar o medo em xeque. Eu quero dar aqui o exemplo do profeta Elias. Porque o profeta Elias não controlou o seu medo, mas ele deixou que o medo que ele sentiu por causa da palavra que a rainha Jezabel proferiu contra ele, que iria matá-lo, tal como ele tinha morto os profetas de Baal, ele sentiu medo. E naquele momento que ele recebeu aquela palavra, veio um espírito de intimidação. E ele não soube resolver aquela situação. Ele fugiu para o Monte Horebe e ele ficou ali deprimido e embaixo e a lamentar-se que ele era o único que estava ali em Israel, que ainda era fiel a Deus. Até que o Senhor veio e disse, olha, estás errado, porque eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E eu ainda tenho mais coisas para o teu ministério, ainda tenho mais coisas para tu fazeres. Mas porque o profeta Elias não dominou aquele espírito de intimidação que veio contra ele sob a forma de medo, na verdade, os últimos anos do seu ministério não foram tão frutíferos como poderiam ter feito. Porque Deus deu-lhe 3 tarefas para ele fazer e, de facto, ele não conseguiu levar a cabo essas 3 tarefas e apenas concluiu uma, que foi preparar o seu sucessor, o profeta Eliseu. E vocês podem ler essa história lá em 1 de Reis 19. Então, o medo é um grande obstáculo e é um obstáculo comum que qualquer um de nós sente e qualquer um de nós tem que lidar com medo. Mas lembre-se, Deus não lhe deu, nem assim, nem a mim, um espírito de medo, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós é o Espírito poderoso do Senhor dos Exércitos, o Espírito que criou todas as coisas. Porque no princípio da criação estava lá a Trindade, as 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, o Sonhador, o Filho, o Verbo, a Palavra e o Espírito Santo, aquele que operou todas as coisas que foram criadas. E Ele as sustenta até hoje. Então, o poder que criou todo o universo está dentro de si, meu irmão, está dentro de mim. E nós podemos ter esta certeza, que Deus nunca nos deixará ficar debaixo de medo, se nós proclamarmos que não temos medo e que o espírito de medo, o espírito de intimidação, não vai ganhar sobre nós. O segundo obstáculo muito comum que vem para combater a nossa confiança espiritual é a dúvida. E quem nunca sentiu dúvidas, quem nunca teve questionamentos, quem nunca se perguntou, mas porquê? Porquê que isto aconteceu? Porquê que estas coisas acontecem? Porquê que está a acontecer tanta malignidade no mundo?
Mas lembre-se, a dúvida também pode ser um espírito demoníaco, um espírito que vem para causar aí, no seu coração, um questionamento contra a vontade perfeita, contra a bondade e contra o amor de Deus. Na verdade, foi a dúvida que colocou em causa, no coração de Adão e Eva, aquele questionamento que os levou a pensar: será que Deus não é um bom Deus? E será que Ele está a esconder alguma coisa de nós? E será que é verdade que a serpente realmente sabe alguma coisa que nós não sabemos? E foi essa dúvida que os levou depois ao caminho de provarem do fruto que Deus lhes tinha dito para não provarem, e eles pecaram. Então tenha cuidado com as dúvidas que descem ao seu coração, porque a dúvida é um dardo inflamado que vem à nossa mente, mas se nós deixarmos aquele pensamento ficar ali a marinar, ele vai descer ao nosso coração e ele vai se tornar um bloco ali de uma fortaleza que pode pôr em causa a nossa confiança espiritual. E eu quero-vos trazer como exemplo uma personagem bíblica que vocês também seguramente conhecem, o pai de João Batista, o sacerdote Zacarias. Zacarias e a sua esposa Isabel já eram avançados de idade quando o anjo Gabriel veio ter com Zacarias no templo e lhes disse que eles iam ter um bebê. E não só eles iam ter um bebê na sua velhice, mas esse bebê ia ser muito especial, porque ele seria a voz do que clama no deserto. Ele iria preparar o caminho para a chegada do Messias. Mas Zacarias, porque deixou a dúvida entrar no seu coração, e ele começou a olhar para as circunstâncias, como é que seria possível ele e a sua esposa terem um bebê porque eles já eram idosos. O anjo Gabriel deu-lhe ali uma sentença muito dura por causa da sua dúvida. E vamos ler lá em Lucas, capítulo 1, 19 e 20, que diz assim: O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Mas porque duvidaste, agora ficarás mudo. Não poderás falar até o dia em que isto acontecer, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. E se vocês lerem o resto da história lá em Lucas, de facto, Zacarias ficou mudo, sem poder falar, até ao dia em que João nasceu. E foi quando ele escreveu lá que o nome do menino era João, que a sua voz retornou e ele pôde louvar a Deus por aquele milagre maravilhoso que o Senhor tinha feito de dar a um casal idoso a alegria de serem pais. E o terceiro obstáculo, muito comum à confiança espiritual, pode ser o nosso próprio temperamento. E eu gostaria aqui de falar muito brevemente. Existem outras categorias, mas eu vou dar apenas esta. Os 4 temperamentos que são entendidos como sendo 4 temperamentos básicos da personalidade humana: o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. Todos eles têm características que podem levar-nos à falta de confiança e ao medo. Então, se você tem estas características no seu temperamento, tome atenção e não deixe que o seu próprio temperamento seja impeditivo de você desenvolver a sua confiança espiritual. E quero-vos dar aqui exemplos muito práticos. Por exemplo, o melancólico tende ao pessimismo e à timidez. E por causa de ser um temperamento que normalmente a pessoa é muito tímida e tende a ser pessimista, a pessoa não é confiante. Ao contrário, o fleumático até pode ser uma pessoa confiante, mas é super indeciso. Ele leva imenso tempo a tomar uma decisão. Porquê? Porque ele tem medo de arriscar, ele tem medo de errar. Por outro lado, o colérico é muito independente. Então ele confia em si mesmo para fazer tudo. E às vezes, porque é muito independente, não depende do Espírito Santo para fazer as coisas no tempo de Deus, da maneira de Deus e conforme Deus diz para fazer. E por outro lado, o sanguíneo, que é muito impulsivo, age sem pensar e quando vai a ver, já vês e por vezes faz mal, por vezes faz a coisa errada ou faz a coisa certa no tempo errado ou faz a coisa certa da maneira errada. Então, se você tem estas características no seu temperamento, tenha também aí atenção que isso pode ser um obstáculo ao desenvolvimento da sua confiança espiritual. E fazendo aqui a retrospectiva deste ponto, como é que existem alguns obstáculos que podem ser impeditivos de nós desenvolvermos a nossa confiança espiritual, são eles o medo, a dúvida e até a nossa própria personalidade, o nosso temperamento. Então, como conclusão, eu queria vos dizer o seguinte, irmãos: nós somos um povo eleito, nós somos sacerdócio real, nós somos a Igreja de Jesus na Terra e nós podemos ter esta certeza que o Senhor é fiel, Ele está sempre conosco,
Ele nunca nos desamparará em qualquer circunstância, por mais difícil que ela seja, por mais adverso que venha a ser o dia mau. O Senhor estará lá conosco e Ele vai nos ajudar a ultrapassar. Quando nós enfrentarmos desafios, quando nós enfrentarmos dificuldades, lembre-se, nós podemos apoiar-nos na palavra do Senhor. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas para nos ajudar a enfrentar o dia mau. E pela maravilhosa presença do Espírito Santo dentro de nós, dentro do nosso espírito, nós podemos ter esta confiança que Ele também está a desenvolver em nós os dons e o fruto do Espírito para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos encaminhar de acordo com a sua santa verdade e de acordo com a sua perfeita vontade. A confiança espiritual não é uma coisa que se desenvolve do dia para a noite, mas é um processo. E você pode acreditar neste processo, que através deste caminho que o Senhor nos está a levar, chamado vida, Ele nos está a aperfeiçoar a cada dia. Todos nós estamos em obras, todos nós temos áreas que precisamos de aperfeiçoar dia após dia, mas todos nós, se estivermos a fazer este processo do crescimento espiritual, podemos verificar que hoje estamos melhores do que ontem, que este ano estamos melhores do que há 10 anos atrás. E assim é, de glória em glória, de glória em glória, até ser dia perfeito. Não desista de buscar a Deus. Não desista de se aprofundar na sua palavra, no estudo bíblico. Procure cursos que façam desenvolver a sua fé. Procure cristãos idóneos que fortaleçam a sua vida. Procure estar numa comunidade cristã que possa ampará-lo quando vier o dia mau. E lembre-se que o Senhor prometeu que nunca nos deixaria. Por isso, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu entendimento, na sua inteligência, na sua experiência, na sua sabedoria, mas reconheça o Senhor em todos os caminhos, porque Ele endireitará as suas veredas. É o que está lá prometido em Provérbios 3, 5 e 6. Então eu gostaria de vos convidar, agora aqui no final do vídeo, em que hoje estivemos aqui a conversar sobre como nós podemos desenvolver a nossa confiança espiritual, a pôr em prática todas estas dicas. E lembre-se, subscreva o canal se gostou deste vídeo, ponha aí o seu gosto, ative as notificações, pois eu trago novos vídeos a cada semana para que juntos nós nos possamos fortalecer e desenvolver a nossa fé para aprimorarmos a nossa confiança espiritual, a nossa vida sobrenatural em Cristo. E lembre-se, sinta-se amado, porque Deus o ama. Até à próxima semana com mais dicas da Pinha.